Fala, meu povo! Fala, nação concurseira! Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas. Eu sou Rafael Borba, professor de Direito aqui do Estou Preparado, e é uma satisfação mais enorme estar nesse reta final para a CEMOB Olinda com vocês. Hoje eu vou estar com vocês em Direito Administrativo. Separei um bloco de questões de Direito Administrativo, mas não foram qualquer questões de Direito Administrativo. Foram um bloco de quase 20 questões, todas elas focadas e direcionadas no que a Consulpan ou o Instituto Consulpan cobra mais na sua prova. Direcionamento, organização, então tenha certeza que esse bloco de questões que vamos ver agora tem grandes chances de estar na tua prova no domingo. Tá joia? Papel e caneta na mão, material de acompanhamento já foi disponibilizado pela plataforma e vamos embora. Mas antes de ir para as questões de fato e de direito, eu não poderia deixar de convidar todos vocês a conhecer as minhas redes sociais. Aqui no Instagram, você vai me encontrar no perfil @Prof. Rafael Borba. Lá, todos os dias, deixa eu abrir a câmera, cai lá. Todos os dias eu posto dicas de organização, de planejamento de estudos, posto informações sobre diversos concursos e ainda posto questões, comento questões, causos jurídicos do dia a dia. Tá joia? Então, se você quer dar uma função concurseira, é o que eu digo ao pessoal. Se você quer dar uma função concurseira às suas redes sociais, pode me seguir. Mas vamos deixar de merchan, né, Rafael? Vamos lá pro embate aqui. Esses são os temas que eu separei para vocês. É óbvio que não conseguiremos ver todos questões por questões, mas eu garanto a você que todos esses temas serão tratados, seja de forma direta, seja de forma indireta no seu aulão aqui para a sua preparação, tá bom? Vamos embora que tempo é ouro. Primeira questão: os consórcios públicos municipais com personalidade jurídica de direito público são um exemplo. Um exemplo de quê, Borba? Olha aí, ó. Falou em consórcios públicos, nós lembramos de quê? Olha aí, vem aqui comigo. A gente lembra de administração pública indireta. Falou em administração pública indireta, a gente vai lembrar que existe, né, que é possível e tem que existir a antecessora dela, o que precede a administração pública indireta, que é a direta, a administração pública direta. É por meio da administração pública direta e por meio não, né? Derivada da administração pública direta, é por meio da derivação da administração pública direta, pelo princípio da especialidade, pelo fenômeno da, anota aí, descentralização, que é diferente de desconcentração. Fiquei até com a voz de Love Story agora, né? Histórias de amor, mas preste atenção. Pela descentralização, ou seja, é pelo fenômeno da descentralização que a gente cria. A gente não, né? O poder público cria a administração pública indireta, é a descentralização. E quem são os entes integrantes, Borbinha, da administração pública indireta? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas. Opa, deu errado aqui, Rafael, deu errado aqui. Vamos lá, volta aqui. Empresas públicas e a SEM, a Sociedade de Economia Mista. E os consórcios, Rafael, se enquadram como? Se enquadram como fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública ou é ente da administração direta? Os consórcios públicos são enquadrados como autarquia. Não são entes da administração pública direta, por quê? Porque da administração pública direta nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Os consórcios públicos podem ser divididos em consórcios de personalidade jurídica de direito privado, que é uma pessoa jurídica de direito privado, ou pode ser um consórcio público com personalidade jurídica de direito público, que vai ter natureza de associação, integrando a administração indireta. Onde é que está isso, Rafael? Na Lei 11.107 de 2005, que cria, que institui os consórcios públicos. Previu a personalidade, olha aqui, ó, previu a personalidade jurídica dos consórcios públicos, pode ser de direito público ou de direito privado. A personalidade jurídica de direito público será adquirida quando o consórcio se constituir sob a forma de associação pública, que é uma espécie de autarquia.
enquanto personalidade jurídica de direito privado, será adquirida quando o consórcio for instituído segundo os requisitos da legislação civil. Então, preste atenção, se o consórcio público tiver natureza jurídica de pessoa jurídica de direito público, ele vai integrar a administração pública indireta sobre a natureza, sobre a qualidade de autarquia. Caso seja uma pessoa jurídica de direito privado, não é as normas do direito administrativo, não é a 11.107 de 2005 que vai reger ele, vai ser o Código Civil de 2002. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos para a próxima questão? Vamos para a próxima questão, que temos vários temas a ser tratados. Questão de número 2. A criação de empresa pública para atuar em regime de competição no mercado com empresa privada, olha aí, ó. Veja o enunciado da questão, o que ele está dizendo. A criação de empresa pública para atuar no regime de competição no mercado com empresas privadas. E você percebe que eu não segui uma ordem sequencial dos temas da forma que estão previstos no edital. Ora você vai ver tema tal, ora você vai ver tema tal, ora você vai ver pedaço de tema tal. Por quê? Porque eu dei prioridade no que a banca mais cobra. Então já preste atenção que a administração pública indireta vai estar na tua prova de direito administrativo. Vem aqui. A criação da empresa pública para atuar no regime de competição no mercado de empresa privada não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico? Será que realmente não encontra respaldo no nosso ordenamento jurídico? Admitindo-se em tais casos a criação de sociedade de economia mista, olha aí, ó, admitindo-se em tais casos a criação de uma sociedade de economia mista com participação minoritária, pressupõe imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo e demanda prévia. A autorização legislativa. É inconstitucional somente sendo autorizada a atuação de empresas do Estado para prestação de serviço público. Letra D. Somente é viável em caráter excepcional, sendo a empresa criada por lei específica, derrogatória do regime de direito privado. Não é juridicamente viável, eis que a intervenção direta do Estado no domínio econômico somente é admissível em regime de monopólio de setores reguladores. Você que está acompanhando, marcaria aqui questão na sua prova, porque o gabarito correto é letra B de bola. Letra B de bola, olha aqui, ó. Pressupõe imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo e demanda prévia autorização legislativa. Vejam o que diz o artigo 173 da Constituição Federal de 88. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida, olha aí, ó, quando necessários aos imperativos da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. Você estudando o texto constitucional, nem imagina que esse artigo 173 pode ser cobrado na sua prova, né? Mas veja que caiu e dentro da questão de direito administrativo. Questão de número 3. Instituto Consulpan é uma questão recente, ó, 2023, ano passado. O ato administrativo, enquanto ato jurídico, situa-se nos planos lógicos da existência e da validade da eficácia. Nesse sentido, escolha a alternativa que indica corretamente a prática de um ato administrativo existente, válido e eficaz. Um ato administrativo existente, válido e eficaz. A nomeação pelo presidente da República de um ministro do Supremo Tribunal Federal sem a aprovação do Senado Federal. Veja que o tema aqui já rodou, não é isso? Estamos dentro do ato administrativo, estamos no plano de validade e eficácia do ato administrativo. O edital de um concurso público exigindo o domínio de um idioma extinto e desconhecido. Danou-se. Letra C. O auto de infração lavrado pelo agente de trânsito em observância aos parâmetros legais. Letra D. O ato que exonera servidor público federal já falecido. Qual desses atos administrativos aqui pratica um ato administrativo existente, válido e eficaz? Ora, letra C de caso, o auto de infração lavrado pelo agente de trânsito em observância aos parâmetros legais, em observância à lei, no caso aqui o Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo. E vejam, pessoal, quando estamos falando de ato administrativo, o ato pode ser perfeito
eficaz, pendente ou consumado. O ato perfeito já completou o seu ciclo de formação. Nasceu, criou e morreu. Deixa eu tentar aumentar a imagem aqui que fica melhor. Ficou. O ato eficaz, disponível para produções de efeito, mas ainda pode ser um ato eficaz que não seja um ato perfeito. Por quê? Porque não terminou seu ciclo de produção de efeitos ainda. Ato pendente, que é um ato perfeito, mas sujeito à condição ou termo, né? Um evento futuro certo ou incerto. E o ato consumado já exauriu os seus efeitos. Viu? Questão de número 4. Vamos lá, vamos adiantar, vamos adiantar. Questão de número 4. A doutrina clássica traz os atos administrativos divididos em espécie. E a lista de atos pertencentes a essa espécie constam, dentre outros, os atos enunciativos, os negociais, os ordinatórios, os punitivos e os normativos. Dentre os atos normativos, é correto apontar como exemplo o quê? O alvará para construção, a licença, o regimento interno, o parecer técnico, olha aí, ó, atos normativos. Da espécie de atos normativos que a gente vê nas nossas aulas teóricas aqui da plataforma de Direito Administrativo, seja comigo, seja com outro professor. Dentre os atos normativos, é correto apontar como exemplo o quê? Alvará de construção, licença, regimento interno ou um parecer técnico. Ora, se estamos falando de atos normativos que regulamentam alguma situação, estamos falando do regimento interno. Ato administrativo normativo se aplica às diversas situações. O regimento interno é um exemplo de ato normativo, conforme definido pela doutrina clássica do ADM, do direito administrativo. O regimento interno é um instrumento utilizado para regulamentar o funcionamento de órgãos colegiados e corporações legislativas, sendo um ato administrativo normativo de caráter interno. Ele estabelece regras e procedimentos a serem seguidos pelos membros desses órgãos sem impor obrigações aos particulares em geral, aos particulares em geral. Vamos lá, questão de número 5. Acerca dos conceitos de direito administrativo, julguem a questão. Dentre os atos da administração pública, incluem-se, olha aí, ó, dentre atos da administração pública, inclui-se os quais? Os atos de direito público, como doação, permuta, compra e venda, locação. Os atos da administração que não contêm manifestação de vontade, mas que envolvam apenas execução, como demolição de uma casa, apreensão de mercadoria, realização de um serviço. Os chamados atos de expressão, opinião de juízo ou valor. Os atos políticos que estão sujeitos ao regime jurídico constitucional. Olha aí, ó. Acerca do conceito de ato administrativo, julgue. Dentre os atos públicos, incluem-se atos políticos que estão sujeitos ao regime jurídico constitucional. Por quê, Rafael? Porque dentro da subdivisão de agentes públicos, nós temos os agentes políticos, que são aqueles que compõem a cúpula do poder público, a cúpula da administração pública. Como assim, Borba? Deixa eu me ajeitar aqui. Existem agentes políticos que exercem cargos jurídicos ou administrativos, mas são considerados agentes políticos. Por exemplo, presidente da República, governador, senador, deputado, juiz, membro do Tribunal de Contas. Todos esses cargos são considerados cargos políticos. E como veja, agentes políticos, não são cargos políticos, desculpa, são agentes políticos. E como agentes políticos, boa parte dos atos praticados por eles, não no caso do juiz, que é um ato de jurisdição, mas, por exemplo, do presidente da República, do governador, do senador, do prefeito, do vereador, os atos têm característica de atos políticos, mas estão sujeitos ao regime jurídico constitucional. Por quê? Porque a gente já aprendeu, pessoal, nas nossas aulas teóricas de direito constitucional, que existe uma hierarquia das normas constitucionais. No topo, quem tem a Constituição Federal, abaixo da Constituição estão as normas infraconstitucionais.
normas que estão abaixo da Constituição, devem obediência à Constituição Federal. E lá estão os atos administrativos, os atos políticos, as leis, as resoluções, os regimentos, todos eles devem obediência à Constituição Federal. Agora, cuidado para não confundir as bolas, hein? Dever de obediência à Constituição Federal não quer dizer que sempre que eles fizerem errado, eles vão estar violando a Constituição. Não. Muitas vezes o ato está abaixo da Constituição, mas não viola diretamente a Constituição. Viola uma lei. Não estaremos no tema ou na ideia de inconstitucionalidade, mas sim de ilegalidade. Tranquilo? Vamos embora. Olha aqui, ó. São atos da administração pública aqui, hein? Atos de direito privado. É considerado ato da administração? Sim. Atos materiais, atos bilaterais, atos de conhecimento, opinião, juízo ou valor, atos políticos, atos normativos e atos administrativos propriamente ditos, que é o que a gente estuda na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes a gente não está estudando ato político, não está estudando ato bilateral, a gente está estudando o ato administrativo, que a gente aprende, né? A diferença entre ato administrativo e fato administrativo seria a consequência no mundo exterior, a consequência jurídica no mundo exterior. Se tem desdobramento vindo da administração e tem consequência no mundo exterior, a gente vai chamar isso de ato administrativo. Se vem da força da natureza, a gente vai chamar de fato, por exemplo, da administração. Joia? Beleza? Vamos embora. Próxima questão. Questão de número 6. Instituto Consulplan, Guarda Municipal, Prefeitura Vila Velha. Nos casos de danos decorrentes de omissão do Estado, prevalece o entendimento, olha aqui que a gente saiu de atos e agora vemos para a responsabilidade civil do Estado. Quando eu falo Estado, eu estou falando de União, de Estado, de DF e de municípios. No caso de danos decorrentes de omissão do Estado, prevalece o entendimento de que deve ser aplicada a teoria. Olha aí, ó. Falou em responsabilidade estatal, a gente tem que entender que existem algumas teorias. Existe a teoria do risco administrativo, existe a teoria do risco criado ou suscitado, existe a teoria do risco integral, da responsabilidade objetiva, da responsabilidade subjetiva. A gente vai ver todas elas ou quase todas aqui agora. No caso de dano decorrente de omissão do Estado, ou seja, deixou de fazer algo e levou um dano ao particular, prevalece o entendimento que deve ser aplicada a teoria do risco integral, da irresponsabilidade do Estado, do risco administrativo ou da culpa administrativa. Ora, preste atenção. A atividade estatal, a mão de obra prestada pelo Estado, saúde, segurança, educação, são atividades arriscadas. Por exemplo, segurança pública é uma atividade arriscada. Aí a doutrina, a quem viajou e formulou essas teorias, disse assim: olha, Estado, tem certeza que você quer prestar o serviço de segurança pública? O Estado disse: tenho certeza que eu quero prestar o serviço de segurança pública. Joia. Agora preste atenção, viu? No dia que um policial seu, um agente de trânsito, um guarda municipal, que logo logo vocês vão ser polícia municipal, fizer algo fora da lei que afetar um particular na vida em sociedade, neném, você vai responder. Por quê? Porque a responsabilidade do Estado é uma responsabilidade objetiva. Como assim, Borbinha, é objetiva? O Estado responde independentemente de dolo ou culpa. Por exemplo, o servidor público, eu sou servidor do Tribunal de Justiça aqui de Pernambuco. Joia? Joia. Aí, no exercício da função, eu causei um dano ao particular João, exercendo minha função de servidor, de analista do Tribunal de Justiça aqui de Pernambuco, eu causei um dano a João. Uma vez ocasionado esse dano a João, João teve um prejuízo por minha culpa de, sei lá, 10 mil reais. O prejuízo é muito grande, né? 10 mil reais. João vai me cobrar esses 10 mil reais? Não. João vai cobrar do Estado. A figura do Poder Judiciário, né? Mas vai cobrar o Estado. Por quê? Porque isso aqui é a teoria da dupla imputação. João tem a garantia que vai cobrar do Estado e eu, Rafael, servidor público, tenho a garantia que só vou ser cobrado do Estado. Por quê? Porque o Estado vai pagar a João e pode, não quer dizer que deve, mas pode entrar com um negócio chamado ação de regresso e cobrar o retroativo para mim, ou seja, o que eu paguei a João,
você, Rafael, servidor público, vai pagar. Agora, pela teoria da dupla imputação, ou teoria da dupla imputação, não, pela teoria da responsabilidade objetiva, quando João for cobrar do Estado, ó, Rafael me deu um prejuízo de 10 mil reais. O Estado não vai, João não vai precisar comprovar o Estado se Rafael agiu com dolo, se agiu com culpa, né, na modalidade de imprudência, negligência ou imperícia, imperícia, imprudência, negligência, não vai precisar comprovar isso. A João só vai precisar comprovar a conduta de Rafael. Ó, Rafael jogou esse celular na minha cabeça, no trabalho lá no tribunal, na audiência, jogou na minha cabeça. A conduta de Rafael formou esse corte aqui. Isso se chama conduta e nexo de causalidade, ou seja, a minha conduta gerou aquele resultado. Então eu digo que eu tenho um nexo de causalidade. Tranquilo? Conduta de Rafael com o resultado se chama nexo de causalidade. A conduta gerou esse resultado, nexo de causalidade. Se João conseguir comprovar que a minha conduta gerou prejuízo a ele, o Estado vai indenizar ele. Por quê? Porque a responsabilidade civil é objetiva. Sempre, Rafael? Nem sempre. Existem algumas situações, como no caso de omissão, que é o caso da questão, que o Estado vai responder, mas vai responder na modalidade subjetiva. Vamos ver aqui qual é o gabarito? Gabarito correto, letra D de dado. Teoria da culpa administrativa por omissão, exigindo-se a demonstração do Estado que tinha o dever legal de agir, além do comportamento estatal omissivo, deixou de fazer, o dano e o nexo entre a omissão e o dano e a culpa, ou seja, tudo que eu falei para vocês na responsabilidade civil objetiva, na qual o Estado, a pessoa que responde, não precisa comprovar nem dolo e nem culpa, aqui não. Aqui você tem que comprovar que foi por causa da omissão estatal em não limpar os bueiros que encheu de água na rua, a criança foi brincar na chuva e pegou brincar na água lá e pegou lectospirose. Será que aquela conduta de pegar lectospirose e morrer foi decorrente da omissão estatal em não limpar os bueiros e não ter uma prévia observação daquela situação ali, ó, encheu, não vai, risco, perigo, não pode, entenderam? Vai ter que analisar, nesse caso de omissão estatal, vai ter que analisar o dolo e a culpa para saber se o Estado responde ou não responde. Tranquilo? Beleza, vamos embora, que tem mais questões, muito mais questões para a gente analisar. Temos muito mais questões para a gente analisar. Tranquilo, pessoal? Vocês percebem que em todas as minhas aulas aqui na plataforma eu sempre trago uns comentários aqui que é para vocês terem uma boa fonte de resumo. Tem gente que não gosta, não precisa não gostar ou deixar de gostar, é só não ler, né? Mas se você quer fazer uma boa revisão, pega essas 20 questões que eu vou disponibilizar, pega esse material e faz uma revisão. Eu vou mandar para a plataforma agora, quando terminar essa gravação, e já enviei as questões, vocês estão acompanhando a aula pelas questões, mas também vou enviar esse material. Não sei se eles vão disponibilizar para vocês em PDF ou em PowerPoint, eu sei que eu vou mandar para o pessoal da coordenação do pedagógico e você fala com o pedagógico, já pega esse materialzinho e faz uma boa revisão de estudo, tá joia? Vamos embora. Vou nem ler esse comentário aqui que está tudo que eu expliquei a vocês. Questão de número 7. Vamos lá, questão de número 7. Opa, aqui. No que se refere à responsabilidade estatal, a responsabilidade do Estado, na teoria do risco integral, olha aí, ó, a gente estudou até agora a teoria do risco administrativo. Agora vê esse negócio de teoria do risco integral. Afasta as excludentes de responsabilidade. Por quê? Porque eu não expliquei a vocês aqui que a responsabilidade aqui era objetiva. Mas mesmo o Estado respondendo objetivamente que não precisa comprovar nem dolo e nem culpa, existem algumas situações que o Estado não vai responder. Por exemplo, sabe um caso de responsabilidade administrativa que, mesmo sendo objetivo, o Estado não vai responder, ou seja, vai haver a excludente de responsabilidade do Estado. Você, agente de trânsito da CEMOB de Olinda, vem com a viatura da CEMOB de Olinda, andando na via correta, na velocidade correta, tudo atencioso, todo mundo de cinto, respeitando todas aquelas regras de trânsito que você vai cobrar da população, não é verdade? Aí uma pessoa com deficiência mental fala assim: eu vou querer me matar, mas não quero me matar de qualquer jeito, não. Quero sair no Bom Dia Pernambuco. Para quem é fora do estado, o Bom Dia Pernambuco. Eu tenho um toque, gente. Deixa eu consertar essa câmera aqui, só um minutinho. Pronto, agora foi, bonitinha.
Um pouquinho. Tô no meio da gravação. Quem sabe faz ao vivo, neném. Aí o doido não, a pessoa com deficiência mental vai dizer assim, eu quero morrer de um jeito para aparecer no INTV, no Bom Dia Pernambuco, na Rede Globo, no Globo News, sei lá, no SBT que gosta dessas coisas. Record não, porque Record já é brincadeira. Aí o doido pega e pula na frente da viatura da CEMOB. Você vem todo certinho. Quando você menos espera, o doido pula do mato assim. Ah, tô aqui. Pô, você matou o doido. Ou o doido ficou paraplégico, tetraplégico. Quem dá esse exemplo é Matheus Carvalho, que eu estudo por ele, pelo livro dele, em Direito Administrativo. Cara, o Estado cumpriu todas as regras de observância e proteção. Foi a pessoa com deficiência que tinha a necessidade de se matar e usou a viatura da polícia. Nesse caso, a responsabilidade do Estado vai haver uma excludente de ilicitude estatal. O Estado não vai responder, o servidor não vai responder? Frio. Agora preste atenção. Na teoria do risco integral, a gente viu a teoria do risco administrativo. Na teoria do risco integral, que é essa da questão agora que a gente vai ver, mesmo que exista 1 milhão de situações, o Estado ainda vai responder. Por quê? Porque o Estado responde integralmente e objetivamente por isso. Independente de dolo, culpa, se mostrar conduta e o nexo causal, tchau para o Estado. Não tenha cristão no direito que consiga tirar a responsabilidade estatal. Olha aqui, ó. No que se refere à responsabilidade estatal, a teoria do risco integral afasta as excludentes de responsabilidade, na hipótese de dano decorrente de quando é que o Estado, já que o Estado responde sempre aqui, ele não pode responder em qualquer situação, na verdade, tem situações específicas que o Estado vai responder. Quais dessas aqui o Estado vai responder? Desabamento de uma obra pública é responsabilidade integral, fuga de detento de estabelecimento prisional é responsabilidade integral, conduta médica em hospital público considerada inadequada é responsabilidade integral, atos, olha aqui, ó, atos terroristas em aeronave brasileira dentro ou fora do país é caso de responsabilidade integral. Enchente ocasionada pela falha na limpeza das galerias e escoamento fluvial não é responsabilidade integral. Gabarito letra D de dado. E quais são, Rafael, as próximas situações nas quais o Estado responde integralmente, nas quais o Estado responde integralmente pela teoria do risco integral, ou seja, não cabe excludente de responsabilidade. Dano ambiental, atos terroristas, danos de atividade nuclear, aqui ó, Césio 137 ou foi 135, um dano nuclear que aconteceu lá no estado de Goiás, em Goiânia, né? Toda vez eu me complico com Goiânia aqui. Goiânia. O que aconteceu? Jogaram a máquina de raio-x fora, no lixão. E aquilo ali problemas nucleares, foi uma empresa privada e tal, mas material nuclear o Estado tem que tomar conta. Aí a galera pegou o tamanho de uma caixinha de fósforo, o Césio, né? Pegou o pó, passou na boca, trouxe para dentro de casa, andou no ônibus. Enfim, pessoal, teve um dano de radiação tão grande em Goiás que até hoje morre gente de câncer lá derivado desse tipo de contaminação. Derivado desse tipo de contaminação. Nesse caso, o Estado responde objetivamente. Danos ambientais, atos terroristas, danos de atividades nucleares, o Estado responde objetivamente. Questão de número 8. Sobre o poder de polícia, avalie, analise as afirmações a seguir. Informe V para verdadeiro e F para falso. A discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade são consideradas seus atributos. Olha aqui, ó, estamos dentro de poderes agora, poder de polícia. A administração pública pode implantar preço público em razão do exercício do poder de polícia? A fiscalização praticada por agentes administrativos em partes florestais é considerada uma aplicação prática do poder de polícia. O poder de polícia se baseia principalmente no princípio da proporcionalidade, pois a administração toma suas decisões e as fazem a serem cumpridas pelos seus próprios meios. Quais desses aqui são verdadeiros e quais desses aqui são falsos? Olha aqui, ó, verdadeiro e falso. Verdadeiro, a discricionariedade, a autoexecutoriedade, a coercibilidade é o famoso DAC. DAC, é o mnemônico, né?
DAC, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. São os atributos do poder de polícia. E o outro que também está correto é a fiscalização praticada por agentes de administrativos em parques florestais. É considerado uma prática do poder de polícia, sim, e inclusive está dentro do ciclo do poder de polícia que pode ser delegado. É a parte da fiscalização, porque é comum cobrar em prova de concurso público se o poder de polícia pode ou não ser delegado. Nesse caso, sim, é possível, dentro do ciclo do poder de polícia, né? Pode ser delegado, sim. Vamos para a próxima questão. Questão de número 9. Questão de número 9. Os atributos da discricionariedade, da coercibilidade e da autoexecutoriedade. Olha aqui, ó, o gabarito anterior já ajuda nessa questão daqui, né? O famoso DAC. Refere-se ao poder. Ora, foi igual empurrar bebiladeira. Bebiladeira não, Rafael. Politicamente correto você tem que falar. Foi igual tropeçar, confrontar a pessoa sobre efeito alcoólico numa estrada íngreme, onde a gravidade vai fazer ele rolar de baladeira abaixo, não é verdade? Poder de polícia. Poder de polícia. A discricionariedade consiste na liberdade de escolha da autoridade pública. A autoexecutoriedade consiste na possibilidade de a administração pública executar os seus próprios atos sem a necessidade de participação do poder de polícia. Por exemplo, um exemplo de autoexecutoriedade. Tem lá uma plaquinha assim na rua, tem uma plaquinha na rua assim. Não estacione. Se for na zona azul, você vai levar multa. Se for na porta de um hospital, por exemplo, além da multa, o Estado vai vir e vai rebocar. Por quê? Porque não há tempo de o poder público, o dono do hospital, o gerente, o responsável do hospital, entrar com um pedido na justiça para que você consiga tirar aquele carro. Porque quando o pedido chega, morrem 1.000 pessoas. O Estado tem alta executoriedade, o Estado pode auto-executar suas decisões. E a coercibilidade é a possibilidade de imposição unilateral, ó, é o atributo do poder de polícia que faz com que o ato seja imposto ao particular, independentemente de sua concordância. É isso e é isso mesmo, porque eu sou o Estado. Questão de número 10. Siga em frente e confiante na patinha do elefante. Vamos lá? Questão de número 10. A atuação da administração pública no exercício do poder de polícia. Olha aí, ó. A atuação da administração pública no exercício do poder de polícia. Letra A. Demanda a relação de subordinação e manifesta na forma de medidas sancionatórias aquele sujeito de regime de direito público. Letra B. Restringe-se ao âmbito não alcançando terceiro sem vínculo jurídico com a administração. Letra C. Possui como um de seus atributos a executoriedade que assegura o cumprimento pelo particular, independentemente de sua anuência. Letra D. É sempre dotada de coercibilidade, autorizando medidas de força pela autoridade pública para sua observância. E letra E, restringe-se a proibição ou restrições de conduta, não abrangendo imposição ou obrigação de fazer. Óbvio que esse aqui estaria falso, né, gente? Possui como de seus atributos a executoriedade ou também a autoexecutoriedade pelo cumprimento particular, independentemente da sua anuência. Independentemente de sua anuência. Questão de número 11, sigamos. O controle aqui, ó, agora a gente vai para o tema de controle da administração pública. O controle pode ser um controle administrativo, o controle pode ser um controle legislativo, o controle pode ser um controle jurídico ou judicial. O controle pode ser um controle jurídico ou um controle judicial. Todos esses são controles da administração pública. O controle concomitante, ou seja, feito ao mesmo tempo, é aquele que sujeita o futuro ato administrativo à autorização ou aprovação prévia, visando impedir que seja praticado ato ilegal ou contrário ao interesse público. Letra B de bola, rever atos já praticados para corrigi-lo, desfazê-lo ou apenas confirmá-lo. Isso aqui seria um controle
concomitante ou seria um controle posterior? Porque o ato já foi praticado. Esse aqui é um controle concomitante ou é um controle prévio? O ato nem foi praticado ainda. Letra C. Acompanha a atuação administrativa quando o ato administrativo é executado, correto, como é o procedimento licitatório e execução orçamentária de despesa. Procedimento licitatório, vocês sabem, execução orçamentária de despesa nem precisam saber, mas o gabarito é letra C de casa. Por quê? Porque ao tempo que o ato está sendo praticado, o ato está sendo controlado. Olha aqui o materialzinho que eu trouxe para vocês. Quanto ao momento prévio ou preventivo, concomitante ou sucessivo e posterior ou subsequente. Prévio, antes do início da prática do ato. Concomitante, durante a prática do ato. Posterior, após a conclusão do ato. Igual eu tinha explicado a vocês aqui no comentário da questão. Tá joia? Vamos lá, vamos para a questão número 12. Mas bebam água, água é vida, água emagrece, ó. Tá muito amostrado, né, Rafael? Determinada Secretaria de Educação de um município está sujeita, dentre outros, a um controle, dentro do tema controle ainda, né? Agora veja, a gente viu que o controle pode ser. Deixa eu abrir a câmera e falar, é melhor do que eu escrever. Minha letra também nessa cocada toda, não. O controle pode ser prévio, concomitante ou posterior. O controle pode ser administrativo, controle legislativo e controle judicial. E agora eu estou mostrando a vocês outra modalidade de controle. O controle pode ser interno, quando o próprio órgão faz, e na maioria das vezes ele é chamado de controle administrativo, porque quando o próprio órgão faz o seu controle, chama controle administrativo, ou ele pode ser externo, quando outro órgão vai fazê-lo. Aí esse controle externo pode ser administrativo, legislativo e judiciário. Beleza? Vamos para a questão. Determinada Secretaria de Educação de um município está sujeita, dentre outros, a um controle exercido por integrantes de aparelho do Poder Executivo, que é denominado de, olha aí, determinada secretaria, hein? É um controle interno, gente. Determinada Secretaria de Educação do município está sujeita, dentre outros, a um controle exercido por integrantes do aparelho do Poder Executivo. Ora, presta atenção. A Secretaria de Educação pertence a que poder, minha gente? Legislativo, Executivo ou Judiciário? Executivo. Se o controle é feito dentro da própria instituição, do próprio poder e da abrangência de poder, no caso do município aqui, esse controle vai ser interno ou vai ser externo? Interno. Joia? Beleza? Vamos embora. Questão de número 13. 13 da sorte. São elementos do ato administrativo, exceto, olha aqui, ó, voltamos para ato e vejam que, em termos de nível de importância para a Consulpan, dentro do seu concurso, o tema controle ainda é mais importante do que o tema elementos do ato administrativo, porque essa questão aparece com mais frequência antes do tema elemento do ato administrativo. Mas vamos lá. Quais são os elementos do ato administrativo? Os elementos também chamados de requisito. Requisitos do ato administrativo são quais, Rafael? São o CFF-MO. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Esses três primeiros, já vou explicando aqui, hein? É vinculado. Esses dois últimos, a regra, e se eu digo regra, tem exceção, a regra é que sejam discricionários. Enfim, vocês entenderam aqui o que eu quis escrever, discricionário. Aí a questão está falando aqui, são elementos do ato administrativo, exceto. Aí aqui ficou tranquilo agora, não ficou não? Veja, forma é elemento, finalidade é elemento, competência é elemento. Ele podia complicar aqui, ao invés de competência, ele ter colocado sujeito competente, aí você ia ficar voando, mas também estava correto. O único aqui que não é, não é elemento do ato administrativo, e sim um atributo do ato administrativo, é a danada da tipicidade. É a danada da tipicidade. Todo ato requer
a devida previsão legal. Tipicidade, a gente vê lá no direito penal, e eu tenho certeza que vocês são gênios em direito penal, muito mais do que eu. Embora eu arrisco gravar as aulas de direito penal, mas meu forte é constitucional e administrativo. Tipicidade, a gente vê que a tipicidade é quando algo está disposto em uma norma legal, em um normativo jurídico constitucional. Então, para um ato ser considerado um ato administrativo, eles têm que estar em algum lugar. O gestor não pode tirar da cabeça dele, eita, hoje eu vou fazer isso. Ele pode tirar da cabeça dele até a vontade de fazer ou não. Mas, uma vez feito, tem que fazer de acordo com o que está previsto em lei, que está com previsão legal. Olha? A tipicidade diz que todo ato requer devida previsão legal, nominador. A tipicidade impede ato totalmente discricionário, arbitrário. Somente existe atos unilaterais administrativos, já que os bilaterais ocorrem por concordância entre as partes. Aqui foi um restinho de conceituação que eu peguei aqui do material de estudos, mas o importante é que vocês saibam que os atos administrativos têm como atributos a tipicidade. Rafael, além da tipicidade administrativa, tem mais outros, os atos administrativos, tem mais outros atributos? Tem, ó. É o famoso PAT, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Questão 14, leia o texto. O ato administrativo como a declaração do Estado ou de quem o representa. Isso aqui é o conceito de ato administrativo, viu, gente? Que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei sobre regime jurídico de direito público e sujeita a controle do Poder Judiciário. Maria Silva Zanella de Pietro. Para que o ato administrativo seja válido, contudo, é necessário o atendimento de pressupostos, sendo eles: quais são os pressupostos que o ato tem que ter para ser considerado válido? Finalidade, motivo e competência. Por quê, Rafael? Porque esses são os elementos do ato administrativo. Esses são os elementos do ato administrativo. Questão de número 15. No que diz respeito, essa aqui foi tirada das fraldas, viu? O Instituto Consulpan, sua prova aí é de Guarda Municipal, mas, meu Deus do céu, isso aqui vai estar na tua prova. No que diz respeito aos atributos do ato administrativo, assinala a alternativa correta. Atributos. Independentemente da espécie, olha aí, ó, a presunção de legitimidade alcança todos os atos reproduzidos pela administração pública. A presunção de legitimidade alcança todos os atos. Por quê? Por que não? Por causa da tipicidade. Presume-se que todos os atos são praticados de acordo com a lei. Essa presunção, Rafael, é uma presunção absoluta ou uma presunção relativa? Ora, é uma presunção relativa, cabe prova em contrário. Aí eu estava numa live, inclusive com vocês aqui, foi em Zaqueu, e eu falei assim, olha, essa presunção, no latim, ela pode ser considerada juris tantum ou iuris tantum. Juri e iuri vem do latim, tem o mesmo significado. Aí o aluno foi aluna. Eu acho que você pode estar testando agora, né? Que foi numa live do CEMOB, pensou assim: Rafael, nunca ouvi falar desse iuris tanto, não. Tem, amiguinho e amiguinha. Tem iuris tanto, do latim, juris tanto. Rafael, isso significa presunção relativa, sim. E como é que pode aparecer na minha prova referente à presunção absoluta? E eu não vou marcar. Ora, a presunção absoluta é denominada de iure ou juris, iure et iure ou juris et iure. Presunção absoluta. Nesse caso, é uma presunção relativa. Tá joia? Podemos seguir? Podemos. Próxima questão. Questão de número 16. Ou também chamadas de tá acabando. Vamos terminar nossa revisão. Faltam mais 4 questõezinhas. Vamos levar até lá. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de instrumento de controle prévio. Olha aí, ó. Prévio, preventivo da administração pública. Um mandado de segurança impetrado para impedir a prática de ato ilegal. Nesse caso, o controle aqui, além de ser prévio, ele é considerado um controle judicial.
ele é considerado um controle judicial. A fiscalização da execução de um contrato administrativo. Ora, se eu estou fiscalizando a execução, eu estou fazendo um controle concomitantemente ou sucessivo ao mesmo tempo. Ações constitucionais para controle judicial da administração pública. Se eu estou fazendo um controle judicial de um ato administrativo, na maioria das vezes, a gente viu que a letra A é a exceção, mas na maioria das vezes, primeiro tem que acontecer o ato para depois haver o controle judicial, para você ir reclamar lá no juiz. Quando você vê que é um direito líquido e certo que está sendo violado, você pode entrar com um mandado de segurança e trazer para a questão o gabarito letra A, não é verdade? A ação popular, um controle posterior, fiscalização durante, concomitante, então prévio mesmo aqui, de natureza de pai, mãe e signo de Capricórnio, só tem a letra A, tá joia? Vamos lá, próxima questão. Questão 17. Os meios de controle são instrumentos jurídicos que concretizam efetivamente a possibilidade de ser efetuado o controle administrativo. Indique a alternativa que apresenta um instrumento que não é meio de controle. Indique a alternativa que não é meio de controle. O controle ministerial, o controle de constitucionalidade, hierarquia orgânica ou direito de petição. Quais desses aqui não são meios de controle do ato administrativo? Ora, o controle de constitucionalidade. Por quê? Porque a constitucionalidade vai se averiguar a constitucionalidade das leis e não dos atos administrativos. E esse controle de constitucionalidade é feito com um parâmetro na Constituição Federal. Joia? Questão de número 18. Vamos embora? Vamos embora. Os órgãos da administração pública direta que compõem a estrutura administrativa da prefeitura são, olha aí, ó. A gente falou aqui no começo da resolução de questões, eu falei com vocês sobre o quê? Sobre o princípio da especialidade e o fenômeno da descentralização que cria a administração pública indireta. Agora existe outro irmão primo gêmeo dele, que é o fenômeno da desconcentração. É por meio do fenômeno da desconcentração que eu crio órgãos públicos, que são descentralização internas de poder, internas, de interna corporis. Eu quero que vocês anotem que existem órgãos públicos tanto dentro da administração pública direta quanto da administração pública indireta. Existem órgãos públicos dentro da administração pública direta quanto da administração pública indireta. Essa descentralização dentro da administração, surgem polos de poderes. Esses polos de poderes, polos de execução. Esses polos de execução são chamados de órgãos públicos. Eu quero que vocês anotem aí que os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria. E eu peço desculpas, estou escutando latido aí, né? Porque eu tenho um C manifestado de um Yorkshire aqui em casa, e não pode passar ninguém na rua que ele fica latindo. Não tem filtro de gravação que eu coloque aqui, que feche a porta, que bota as espumazinhas aqui no estúdio e faça com que tirar esse latido desse danado fino, agudo desse jeito. Mas foram poucas vezes. Eu não vou atrapalhar a concentração de vocês, não. Então, órgãos da administração pública direta que compõem a estrutura da administração da prefeitura são quem? São as secretarias, né, gente? As autarquias não compõem a administração pública direta, e sim a indireta, as fundações e as empresas públicas. As secretarias são órgãos autônomos, os que se localizam na cúpula da administração, subordinados diretamente à chefia dos órgãos independentes. Por quê? Porque quando a gente está estudando a estruturação dos órgãos administrativos, a gente aprende que tem órgãos independentes, que estão no começo, órgãos autônomos, que estão no topo, né? Órgãos autônomos, órgãos superiores e órgãos subalternos. Esse manda nesse, que esse que é mandado por todo mundo, né? Aqui. Joia? As secretarias são órgãos autônomos que recebem ordem diretamente dos órgãos independentes, que, por exemplo, a prefeitura é um órgão independente do município. Questão 19, olha aí, vamos embora? Com relação à administração direta, é correto afirmar que desempenha suas atividades administrativas por meio da desconcentração.
Os seus órgãos podem ser sujeitos de direitos e obrigações. Os seus órgãos podem ser sujeitos de direitos e obrigações. A descentralização administrativa cria outro órgão. Esse aqui a gente sabe que está falso, né? Porque é a desconcentração. As secretarias municipais estão subordinadas à administração pública indireta. Errado também, né, gente? Gabarito letra A. Os órgãos públicos, com relação à administração, desempenham suas atividades administrativas por meio da desconcentração. Por quê? Porque a desconcentração de poder é a delegação interna de poder para que o prefeito, imagina o prefeito, a prefeitura ia conseguir fazer tudo? Não ia. Ia cuidar do meio ambiente, do trânsito e tal, e vai destrinchando ali, desconcentrando, e essa desconcentração surge a Secretaria do Meio Ambiente, a de Educação, a de Saúde, a de Trânsito, né? A de Assuntos Resolvidos. Toda a prefeitura tem uma Secretaria de Assuntos Resolvidos, não tem não? E por fim, pessoal, mas não menos importante, batendo quase uma hora de live aqui com vocês, temos a última questão, a nossa questão de número 20. Determinado serviço público municipal é exercido por um órgão e de uma entidade da administração indireta, configurando-se como um exemplo de centralização concentrada, descentralização, olha aqui, ó, um serviço público municipal é exercido por um órgão. Se órgão não é descentralização, não é isso? E sim uma desconcentração, ou seria uma descentralização concentrada, uma centralização descentralizada? Complicada? Nem tanto, gente. É uma descentralização desconcentrada. Por quê? Porque a desconcentração ocorre de forma interna. A desconcentração ocorre de forma interna. Gente, eu sei que foi uma aula rapidinha aqui. Trabalhei 20 questões com vocês em quase uma hora de live aqui com vocês, de gravações com vocês. Quero desejar, pessoal, tranquilidade e uma boa prova para vocês que vão fazer a CEMOB Olinda. Lembre-se das noções que eu sempre falo lá na nossa... Não desliga a aula agora não, agora vem um momento mentoria, tá joia? Eu sempre falo lá nas minhas lives no Instagram. Concurso público, quando você for fazer uma prova de concurso público, você faz uma prova da seguinte forma: você não sai respondendo da primeira questão à última questão. Você escolhe a matéria que você tem mais habilidade, que você tem maior facilidade, e você faz uma garimpagem na prova. É assim que os meus alunos da mentoria fazem, é assim que o pessoal, quando acompanha nossas lives, eu sempre estou falando que faz. Você tem que garimpar a prova. Você vai na prova de constitucional, aí pega 2, 3 questões, vai na de administrativa, vai na de português, sai garimpando as questões fáceis da prova. Por quê? Porque, sem sombra de dúvidas, pessoal, na grande maioria das vezes, o que deixa o concurseiro bom, que está tinindo fora da prova, nunca vai ser as questões difíceis, porque as difíceis quase todo mundo vai errar. O que vai deixar você fora do número de vagas é o vacilo que dá na questão fácil. Então não esquece. Pegando esse aulão agora de última hora, faz isso. Lembra de Rafael falando. Rafael, como o Rafael ensina para os alunos da mentoria. Faz uma anamnese da prova, sem pressa, tem tempo suficiente. Dá uma passada, sai fazendo as questões fáceis todinha, depois você vai procurar mais outras e depois cai de cabeça nas questões difíceis. Tá joia, pessoal? Desejo a vocês uma boa prova, boa sorte para quem não estudou. Desejo a você uma boa prova e qualquer coisa me segue lá nas redes sociais que eu posso te ajudar. Joia? Um abraço.